Boa noite. Boa noite a todos e todas. Vamos aqui chamar a nossa convidada no mix de ideias com café. A Alex é a nossa convidada de hoje. E estou aqui enviando as... Olá! Olá! Boa noite, quer dizer, bom dia, né, Alexia? Bom dia, boa noite a todos aqui no Brasil. Bom dia para todos aí na Austrália. Quase boa noite aí, né? Não, já é. Pois é, que na verdade já, né? 18 horas a gente está chegando aqui, mas vamos esperar um pouquinho as pessoas entrando enquanto a gente se fala um pouquinho. Muito obrigada por aceitar o convite, Alexia. Será uma honra conversar com você novamente, né? Para a gente trocar um pouco ideia. Então, gente, para quem está chegando, essa é a Alexia Mandolese, ela é farmacêutica. E só para contar um pouquinho da história, a gente começou o Mix de Ideias com Café, né? Em maio desse ano a gente fez em comemoração à enfermagem, Alex. E na verdade o Mix veio com a ideia de estar trazendo desde 2018, quando eu fiz o primeiro Mix, numa proposta de reunião com enfermeiros e técnicos de enfermagem, né? Para a gente conversar, discutir sobre qualidade de serviço, sobre assistência. Parou um pouquinho e agora eu resolvi resgatar, né? E não diante de tantas solicitações, acho que ela caiu aqui, gente. Mas eu vou só chamar ela e a gente já vai conversar de novo. Diante de tantas solicitações, a gente resolveu manter, né, o mix de ideias com café no mês de junho, trazendo um pouco a ideia de trabalhar sobre a temática qualidade nos serviços de saúde. Deu para ouvir, né? Você caiu também? Então, a gente vai estar continuando aqui no mês de junho e para abertura, estamos trazendo aí a maravilhosa Alexia, para quem não conhece, farmacêutica. Hoje ela está lá na Austrália, então, gente, aqui são 18 horas, lá são 6h40, né? 6h50, mais ou menos 7 horas. E a gente está falando diretamente da Austrália com a Alexia, que vai conversar um pouquinho sobre a temática principal de hoje, que é qualidade nos serviços de saúde. Alexia é farmacêutica pela Universidade Católica de Santos, mestre em genética e genomas pela Univap, faz MBA em gestão e engenharia de qualidade pela Escola Politécnica da USP, é monitora de pesquisa clínica pela SBPC, avaliadora de sistemas de saúde através da metodologia UNA, Accreditation Canadá e AXA Internacional. Riscos aplicada à gestão da qualidade no MBA da Escola Politécnica da USP e tem experiência em gerenciamento de farmácia hospitalar e oncológica em instituições de saúde. É diretora técnica científica do IBES e diretora científica do IBES Technology in Healthcare. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez. Espero que a gente consiga, né, fazer uma live bem maravilhosa, que é o que todo mundo está esperando, eu tenho certeza disso. E para começar, né, eu já deixo uma pergunta que vem do próprio tema, porque você está trazendo o tema como gestão em saúde, como manter a qualidade dos serviços. E aí, Alexa, como manter a qualidade nos serviços de saúde? Fique à vontade. E antes de manter, a gente precisa ter um planejamento de como implementar essa qualidade, né? Que não é simples. Primeiro porque qualidade é um tema não palpável, né? É difícil você descrever para as pessoas o que é qualidade. Qualidade para mim é uma coisa, para você é uma outra coisa. E é por isso que é tão importante a gente seguir os guias, né? As diretrizes das principais instituições que trabalham com isso. Então, seja a ISCOA, quando a gente fala de acreditação, seja a Organização Mundial de Saúde, quando a gente está falando de segurança do paciente, e aí desdobrando, né, a OPA, o Ministério da Saúde, a Anvisa. Então, eles, através de guias, legislações, diretrizes, eles nos contam o que é o padrão, né, aceitável, o que foi testado e funcionou. Então, por exemplo, checklist de segurança cirúrgica, aqueles itens que a gente tem, né, no pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório, eles não estão lá como porque acharam bonitinho, né? Ou porque acham que funciona. Não, cada um daqueles itens foi extremamente testado em milhares de pacientes para a gente chegar à conclusão de que eles funcionam. Então,
implementar qualidade significa, primeiro, se comprometer a buscá-la, né? E nem toda organização está muito se importando com isso, isso é um fato, né? Demora um tempo até que eles tenham um primeiro contato do porquê implementar qualidade, então, ou porque aconteceu algum evento adverso muito grave, foi para a mídia, ou porque a operadora está forçando que eles busquem acreditação, e aí eles acham que a acreditação é um selo, para depois entender que não é um selo, né? É um processo, é uma busca pela qualidade, para você ter os processos seguros. E então, eu acho que esse primeiro despertar é o primeiro passo. E aí, implementamos todas essas diretrizes, sejam de acreditação, sejam de órgãos governamentais ou sociedades. Medimos, né? Então, medir significa gerenciar indicadores, fazer pesquisas, conquistar uma acreditação, por exemplo, em várias medidas aí de eficiência, né, e de resultado. E aí agora o desafio, né? O segundo desafio, que é o tema da live, que é como manter tudo isso, né? Porque chegar lá já foi um esforço grande. Mas às vezes quando você tem a coisa implementada, conquistada, tem aquele momento de relaxamento, né? Então, tipo, já foi, né? Só vou precisar mostrar evidências disso daqui a um tempo. Então, isso vai acontecer naquelas organizações ainda imaturas, né? Que acham que executaram tudo aquilo, todas essas boas práticas para mostrar para alguém, seja a acreditadora, seja o convênio, seja, enfim, qualquer player aí, a vigilância sanitária. Então, a organização madura em qualidade é aquela que consegue compreender, né, de uma maneira cultural, e cultura não é uma coisa que a gente conquista em 2 meses, 3 meses, é uma coisa, às vezes leva 1 ano, 2 anos, 3 anos para você amadurecer essa cultura ou mais. Então, quando essa cultura tá focada em entender que a qualidade tem um valor para os colaboradores, para a organização, principalmente para o paciente, eles conseguem, então, entender que a manutenção disso é extremamente importante. Então, eu sempre costumo falar, organizações de excelência, né? Organizações que a gente não só admite que são excelentes por uma conquista de um certificado ou que o próprio público reconhece como excelente, elas não são excelentes por acaso, né? Elas compreenderam que se elas não trabalharem a liderança, então a liderança de enfermagem, a liderança médica, a liderança de farmácia, a liderança dos processos de apoio, isso não vai ser sustentável, né? Porque a base de colaboradores sempre vai seguir aquilo que o líder preconiza. Ele sempre vai olhar para esse líder, né, e entender o que o líder está falando. Então, gente, é importante que os procedimentos sejam seguidos, é importante que o protocolo de sepse seja, né, tenha adesão de vocês, é importante que vocês, né, deem a melhor experiência para esse paciente, provenham, né, o melhor serviço. Então, se esse líder não está discutindo essas coisas no seu dia a dia, esquece, não é a base que vai sustentar isso, né? É a liderança, não adianta, não tem outro jeito. Não é nem a alta direção e nem a base. É essa média liderança que faz a diferença. Né? Na verdade, é implementar a ideia, né, dos processos de qualidade com o que a gente fala sempre aqui, com o operacional. Fazer que quem está na linha de frente entenda todo o processo e, a partir daí, busque, inclusive, que a sua liderança, mesmo que às vezes não acontece, né, da liderança se envolver, da própria autogestão também não acreditar, mas quando a gente que está lá na linha de frente, a gente consegue fazer com que as pessoas entendam, é possível, né, captar com que isso aconteça, porque faz parte do seu elemento cotidiano, né, daquilo que você faz de melhor na assistência, daquilo que você busca, que você permite se identificar, né, com os processos de trabalho. E eu acho que esse ponto que você coloca da autogestão, porque quando a gente fala em qualidade, quando a gente fala em implementação, quando a gente fala de selo de qualidade, sempre vem a história a autogestão precisa acreditar, né? A autogestão precisa querer acontecer. Mas só a autogestão, Alexia, você acha que vem nessa linha, primeiro a autogestão, depois a média, como você falou, para depois o operacional? Eu penso muito nisso de uma outra forma, eu queria discutir isso com você um pouquinho. Existem organizações em que a média gestão consegue convencer a alta gestão de que isso é importante. Isso é muito comum em pequenas clínicas, por exemplo. Né? Então, uma clínica de oncologia, onde a enfermeira ali que cuida da quimioterapia é super engajada em qualidade, então ela começa
a bater igual água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então ela começa ali, né, com o diretor todo dia falando, olha, o concorrente está fazendo, olha, o paciente reclamou disso, olha, a gente não está gerenciando o custo, né, dos quimioterápicos que a gente está desprezando. Olha, então ela começa, né, essa pessoa começa a convencer essa alta direção dessa importância. Então eu entendo que em pequenas organizações isso até funciona. Agora, quando a gente está falando de uma grande organização, um grande hospital, onde às vezes a gente tem um conselho, né? Não é uma pessoa que eu tenho que convencer, eu tenho que convencer uma alta administração que é composta de vários sócios. É difícil que uma, duas pessoas, dois líderes tenham esse poder de convencimento. Então, eu acredito bastante que essa alta direção faz uma decisão, seja de buscar uma acreditação ou de implementar um processo de qualidade. E aí essa decisão é comprada pelos líderes, né, tomada por eles, e aí a coisa começa a acontecer. Existem alguns movimentos, sim, em que a base operacional começa a convencer os líderes, mas eu diria que isso é um pouco mais raro, né? Porque às vezes eles estão, principalmente a base operacional, eles trabalham muitas vezes em turnos, né, em plantões, então eles têm aquela ideia de que lá no hospital vizinho, que é acreditado, que tem qualidade, a coisa não tá degringolando igual tá aqui, né? Eles fazem isso, eles têm esses controles, então eles começam a ter essa discussão, essa comparação, e com isso acaba convencendo a liderança de que isso é importante. Vamos lá conhecer, vamos fazer um benchmark, etc. Mas eu ainda tenho, cá comigo, eu não tenho como provar isso, mas pela experiência né, eu acho que eu já contabilizei ao longo desde 2006 que eu fazia avaliação, eu acho que eu contabilizei já quase 800 organizações avaliadas, né, nesse Nossa! né? Então, assim, a minha percepção desse movimento de visitar as organizações que estão buscando qualidade, ou que já têm a qualidade implementada, é de que a média liderança faz a diferença. Faz toda a diferença. Não tem como. Não se faz verão, nem começando só da base e nem começando só de cima. Porque se a nossa liderança quer, mas a média liderança está numa zona de conforto e não quer se mexer também, não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Acho que a gente sabe justamente para ter essa comunicação para cima e para baixo, né? Faz a interligação, na verdade, no sentido de oferecer, né? Aquilo que a gente pode mostrar, na verdade, para a autogestão a importância e oferecer para o operacional aquilo que a gente pode realmente fazer de melhor da assistência. A avaliação do serviço de saúde, na verdade, vem como um elemento, assim, às vezes, do que eu falei um pouquinho sobre o cotidiano das nossas relações de trabalho, né? Permite, muitas vezes, a gente identificar algumas fragilidades, também visualizar algumas oportunidades de melhoria. Às vezes, quando a gente fala sobre oportunidade de melhoria, existem alguns questionamentos, eu digo até assim, dentro do próprio processo de base operacional, que fala sobre os indicadores de qualidade. Assim. Você acha que os indicadores vêm e podem trazer, né? Eu acho que vale a pena a gente trazer isso aqui para, né, as pessoas que estão discutindo e ouvindo. Eles podem trazer para a gente, ele é um meio, na verdade, de mensurar essas avaliações das ações dos serviços de saúde, das ações relacionadas aos profissionais de saúde também? O indicador, primeiramente, né, ele tem que ser confiável. Né? Tem indicador, verdade. Então, não é incomum, por exemplo, que a gente tenha discrepância. Então, por exemplo, a farmácia está mensurando um indicador relacionado à antibioticoterapia. Aí você vai lá para a CCIH, também tem um indicador relacionado à antibioticoterapia, mas que não se conversam e que não mostram os mesmos números. Perfeito. Opa, peraí. Então, assim, onde é que está a coleta de dados? Quem que está com o dado certo e quem que não está? Então, primeiro, integração, né? Ser confiável, né? Então, criar fichas de indicadores, definir claramente qual é o denominador, numerador, qual que é o cálculo, de onde que essa informação vem. Então, esse é o primeiro passo para eu falar, confio nesse dado. Segundo passo é fazer a coleta de dados, né, de forma adequada, analisar criticamente esse indicador. Então, se eu estou tendo muita discrepância, uma linha de tendência para cima, para baixo, eu não posso analisar só aquele mês, eu tenho que analisar o mês mais em comparação com o meu histórico, né? O meu histórico passado ou a comparação com o mercado. E aí eu tenho que usar nessa minha análise crítica essas informações que eu consegui compreender para melhorar. Né? Se eu não estou melhorando com a gestão daquele indicador, esquece, para de gerenciar. Não tem por que você gerenciar algo, né? Ter um gasto de energia
com coleta de indicadores se você não está mudando nada. Então, a análise crítica serve para eu tomar uma ação, fazer um planejamento, um planinho de ação e monitorar. Mês que vem melhorei, não melhorei, ou às vezes não é um mês que vai fazer a diferença, mas nesse trimestre eu consegui melhorar a adesão a antibiótico profilaxia cirúrgica, né? Então, indicador serve como uma foto, né? Já dizia a velha frase, né? Se você não como é que é? Você não conhece aquilo que você não mensura, né? Você não sabe se você está bem ou ruim se você não mensurar. Então, começa a mensurar, começa a usar esses dados. Se não está usando, esquece, mas se está usando, melhore com aquilo. Ele, na verdade, serve como uma avaliação do desempenho e performance da instituição, né? Que a gente fala muito em relação a isso, até para conseguir estabelecer esse ponto, voltando um pouquinho à nossa discussão inicial. O que é a gestão, o que é essa média gestão e quem pode visualizar. A gente fala muito quando a gente fala de indicadores, e assim, trazendo inclusive as práticas hoje, a gente fala de painéis de gestão à vista, painéis de gestão participativa, né? Que isso mostra, na verdade, o desempenho daquela instituição. A gente até participei de uma reunião científica essa semana que falava muito dos desempenhos McDonald's, né? E aí mostrava a qualidade dos serviços relacionados ao profissional de saúde, mostrando isso, a quantidade de vendas, não diretamente relacionada ao profissional que fez a venda, mas mostrando que é possível caracterizar como, olha, nosso serviço realmente é o melhor, é o mais pedido, é o mais procurado, pelas qualidades que são oferecidas, e está ali à vista. Então a gente fala, eu acho que os painéis, quando a gente fala, não sei se esse é o seu pensamento, traz um pouco a ideia de mostrar mesmo a comunidade institucional e a comunidade, né, o usuário mesmo, o que aquele serviço tem e o que ele oferece de qualidade, e que realmente ele executa essas avaliações, né? São poucas as organizações que efetivamente usam esses dados para a comunidade, né? Se você olhar o website de hospitais, eu conheço uns 3 em São Paulo que mostram seus dados, inclusive os dados ruins, mas são muito poucos, né? Não sei se fora de São Paulo isso está acontecendo, mas ainda não se tem essa transparência, essa coragem, digamos, de mostrar esses dados para a comunidade. Mas comparando aqui, né? Então, países mais maduros de qualidade, como a Inglaterra, como aqui a Austrália, eles usam essas informações para a gestão da sociedade. Então, assim, aqui na Austrália, por exemplo, quase, acho que 80 e tantos % dos hospitais são públicos, né? Sim. Então, o que o governo faz? Ele tem uma base de dados que fica em um website publicamente disponível, onde todos os indicadores de qualidade, de experiência do paciente, de gestão, de custo, ficam à mostra para quem quiser ver. Então, todo santo mês, os hospitais vão lá, imputam aqueles dados. Muitos dados são automáticos, porque o sistema de gestão é único. Olha que interessante, né? Então, o governo consegue monitorar tudo em tempo real. E aí você sabe, bom, aqui na minha região, eu acho que eu vou escolher me operar nesse hospital aqui, porque a taxa de infecção cirúrgica é bem mais baixa do que naquele outro. Perfeito. Então, você consegue, como usuário, tomar decisões baseadas naquele tipo de gestão. E o governo consegue alocar recursos de forma mais adequada, consegue puxar a orelha do gestor de uma maneira bem focada. Então, isso é o que esses outros países estão fazendo. Inglaterra, a mesma coisa, né? Os dados do NHS, que é o SUS da Inglaterra, também são todos monitorados em tempo real. Então, assim, é difícil a gente fazer comparações, porque no Brasil a gente tem um sistema que é todo fragmentado, né? Claro que o SUS tem uma base mais unificada, mas ainda não tem essa base de gestão maior. E quando a gente cultura fala também, privada, né? A rede privada, que tem um impacto enorme percentual, né, de uso, cada um faz do seu jeito, não tem guia, não tem diretriz, não tem uma definição clara de quais são os indicadores que esses hospitais privados têm que gerenciar obrigatoriamente, né? A Sueli está trazendo aqui, Alexia, enquanto houver criação de números, enquanto quem analisa não pensa criticamente, do que vai adiantar, né? Se a gente não fizer isso realmente. A Eliane está falando que concorda, algumas melhorias de processos necessitam de investimentos em estruturas, tecnologias que a alta gestão precisa realmente apoiar.
E aí, quando você fala assim do comparativo relacionado, né, à Austrália, a Inglaterra com o Brasil, a gente vê muito a história da cultura, né? É difícil entender que, assim, na realidade, na íntegra, os dados vão ser mostrados para que a própria população tenha condições de observar, de dizer, não, a escolha é essa. A escolha é essa, não é porque o indicativo do médico XY, porque a comunidade disse que aquele hospital é melhor, porque está próximo, não, mas pelos próprios serviços que são oferecidos e que a gente consegue ter, né, essa linha tênue mesmo de avaliação pelo próprio usuário. Eu acho que a gente, nacionalmente ainda, a gente ainda não tem essa cultura, né, de avaliar dessa forma. Eliane traz aqui que os painéis de gestão à vista têm sido utilizados para desdobrar a estratégia organizacional e os resultados setoriais para a base, é verdade. Isso aí. Não, e painel de gestão à vista, gente, é uma ferramenta muito interessante. A gente só não pode entender que por mais lindo que ele seja, por mais colorido, por mais organizado, metódico, se eu, como líder, não chamar a minha equipe para junto daquele quadro e explicar, né, trocar informações junto com eles, pelo menos uma vez por mês. Olha, gente, tá vendo aqui? Olha, a gente piorou aqui na questão de infecção de trato urinário. Vamos fazer alguma coisa, vamos investigar o porquê que isso aconteceu. A gente não estava tão ruim assim. Olha aqui, né, parabéns, nossos indicadores aqui de experiência do paciente melhoraram absurdamente depois que a gente implementou aquele projeto. Então, essa discussão, esse feedback negativo, esse feedback positivo, movimentam, né, essa equipe e fazem ela estar mais e mais engajada nesse processo, né? Então, o painel de gestão à vista, ele é só uma ferramenta, mas eu, como líder, tenho que pegar a chave de fenda e executar, né, para ver o resultado dessa ferramenta. Então, e como a temática é gestão e saúde, e aí falando, né, você trouxe um pouco da história da organização, do planejamento, da implementação, e chegamos à manutenção do serviço de saúde. Mas vou trazer um pouquinho antes, assim. O que é para a Alexia, né? E aí para todo mundo que tá vendo a gente, gestão em saúde. O que a gente pode trabalhar assim dentro do conceito de gestão em saúde? Bom, gestão em saúde é amplo, né? Bastante amplo, mas se fosse resumir, é como eu, líder, ou eu, autodireção, coordeno, né, as minhas atividades, então monitoro essas atividades que eu tenho dentro do meu departamento e como eu controlo os resultados disso. Então, se eu sou, sei lá, um líder lá do centro cirúrgico, primeiro, eu faço gestão como? No meu dia a dia, controlando a agenda, controlando se os cirurgiões estão lavando as mãos de maneira adequada, controlando se a minha fila para cirurgia de catarata está aumentando, está diminuindo. Então, esse meu dia a dia faz parte da minha gestão, né? A rotina, o quadro de dimensionamento dos colaboradores, mas também significa que, pelo menos uma vez por mês, eu vou olhar esses resultados, eu vou olhar esses indicadores que eu estou colhendo. Primeiro, né? Eu tenho que implementar indicadores, não adianta, isso não vai surgir do nada. Tem que definir claramente o que eu vou mensurar, por que eu vou mensurar. Eu só mensuro aquilo que eu tenho alguma dúvida de que não estão funcionando. Então, se eu vou criar indicadores relacionados a antibiótico profilaxia cirúrgica, eu tenho que minimamente ter qualquer evidência de que não está funcionando. Então, ou porque o protocolo é novo, ou porque eu estou tendo realmente muitos casos, né, notificados de infecção, ou porque, sei lá, estou num processo de acreditação. Tem que ter um motivo de eu criar aquele indicador. E aí eu vou, minimamente, pelo menos uma vez por mês, analisar todos esses indicadores que eu tenho, todos esses resultados que eu tenho. Não só indicadores, mas notificações, né, de eventos adversos que a qualidade ou o núcleo de segurança dos pacientes estão me enviando, notificações lá na ouvidoria, no saque. Tudo que é fonte de informação tem que ser analisada e tem que ser dada uma solução, um feedback. Então, fazer gestão significa controlar, monitorar as atividades do dia a dia, mas também monitorar, gerenciar resultados que eu estou oferecendo frente àquilo que eu fui designado como líder a prover. Então, se eu sou líder do centro cirúrgico, eu estou designado a prover o quê?
uma cirurgia segura, no tempo adequado, no paciente correto, utilizando as ferramentas corretas como checklist. Então, eu tenho que ter nitidamente e clara a noção do que eu tenho que prover para aquele hospital, né? Então, gestão é isso. Na verdade, eu concordo, acho que dava, quer dizer, nem concordo, é o conceito realmente, mas eu acho, Alex, que tem um ponto importante que muitas vezes as pessoas pensam assim, a gestão em saúde tem a ver com a autogestão, né? Que foi o que a gente conversou inicialmente. Não é só autogestão, né? Vem aí da história do líder, do chefe da unidade, do líder gestor da unidade, mas da própria unidade quanto processo de organização de trabalho, né? Para entender o que é gerir aquela unidade, melhorar os seus fluxos e processos de trabalho. Acho que até que você falou, planejar, avaliar, controlar essas ações, e isso, na verdade, vem desde das instituições, tanto públicas quanto privadas, trabalhando ou não no sentido de processo de selo de acreditação ou não, porque isso, na verdade, desempenha, né, todo o processo de qualidade interno da instituição. Agora, essa é interessante porque, assim, claro que eu falei, né, a gestão na liderança, mas se eu for pensar em alta liderança, eu tenho a gestão estratégica, né? Então, eu vou gerir aquilo que é estratégia para a organização, para atingir um fim. E eu estou falando da microgestão também, daquele operacional que está, por exemplo, controlando o instrumental cirúrgico e verificando que esse aqui não está em condições de ser utilizado, volta para o processamento. Então, essa microgestão é importante e essa macrogestão estratégica é mega importante também. Então, cada um fazendo a sua gestão aí para colaborar. E que juntos, né, trabalham em termos de qualidade daquela instituição. A Sueli está colocando aqui que fazer mais e com qualidade, ganhando menos, desfechos seguros e compatíveis com o preconizado, com certeza. Alexia, o Mix, na verdade, traz a ideia de que a gente possa dividir um pouco a experiência de cada profissional, a expertise, na verdade, dos profissionais de saúde, né? Dentro do tema principal. O Mix de Ideias com Café traz a ideia e a possibilidade da gente discutir, multiplicar saberes, falar sobre gestão, sobre inovação, sobre qualidade. E aí, agora, já que a gente, né, tem mais ou menos aí meio tempo desse processo, eu queria que você contasse um pouquinho para todo mundo que está aí curioso, até porque todo mundo sabe que a ideia do Mix é exatamente essa, vir aqui para contar a história. É dizer, na verdade, assim, qual foi a diferença e quais, na verdade, dentro das 800 e algumas instituições de saúde que você acompanhou os processos de acreditação, né, de qualificação. Quem é a Alexia? Como foi esse processo, né? Até chegar a diretora do IBES, a avaliadora, na verdade, de qualidade. Então, a gente queria ouvir um pouquinho a sua história. Ah, é legal. Bom, eu sou farmacêutica, né? Como você citou. Fiz minha faculdade lá em Santos. Depois, meu primeiro emprego foi com oncologia, né? Já super desafiador. Trabalhei vários anos no IOV, que hoje é famoso aí pelo Lean Healthcare em saúde. Então, tive uma escola muito boa nessa minha primeira preparação. E aí, em 2006, eu decidi me tornar avaliadora, né? Na verdade, na época, eu era avaliadora do IQG, que é nosso concorrente hoje em dia. Muito bem. Trabalhei vários... Abafo o caso. Trabalhei vários anos lá como gestora de projetos e avaliadora líder. Trabalhei trazendo a acreditação canadense para o país na época. Eu e, na época, o Christian, que hoje é meu sócio também no IBES. E, bom, aí começou, né? Acho que a minha carreira como farmacêutica acabou se encerrando em 2006, né? Com todo pesar, porque eu amo farmácia. Mas, efetivamente, eu entrei... Farmacêuticas aqui hoje, viu? Tem várias. Que legal! E aí, fui para esse mercado de gestão que tanto me encantou, né? Então, assim, na época, eu tinha uma visão muito isoladinha, muito fechada. Pensava só naquele mundinho, né, meu... E aí entrei para esse mundo fantástico que é, gente, vou transformar a saúde da minha maneira, né? Eu sou uma ferramenta, eu acredito muito nisso, em propósito, em missão de vida, né? Eu acho que o universo faz as coisas muito bem, te dá oportunidades de você responder, né? Frente a tudo aquilo que você está recebendo. Então, recebi essa oportunidade, falei, vou em frente. E aí comecei a fazer as avaliações e tal. Em 2010, eu resolvi seguir carreira solo, né? Já estava bastante, acho que até cansada, né? De tanta avaliação. Fazia avaliação 5 dias por semana, uma loucura, com filho pequeno.
Aí eu falei, não, vou seguir uma carreira solo onde eu tenha o meu tempo. E aí resolvi dar consultoria, né? Então, por 2 anos e meio, dei Aí consultoria. estava mais na assistência direta como farmacêutica. Não, dei consultoria de gestão da qualidade, de farmácia clínica, conquista de acreditação, upgrade. Então, nesses 2 anos e meio, eu dei consultoria em 34 hospitais e clínicas. Então, foi né, Salvador, Rio, São Paulo, viajava igual uma doida. Então, tava mais ou menos no mesmo ritmo que eu estava antes, mas foi acontecendo. E aí, finalzinho de 2012, eu e a Viviane Gildes, que hoje é minha sócia, né, no IBS, a gente teve a ideia de criar o IBS. Assim, por que não, né? As duas já estavam mais ou menos também em carreira solo. Aí a gente resolveu apostar. Criamos a instituição acreditadora em 2 meses. Ninguém sabe disso, mas foi uma correria. Aluga sala comercial, escreve os pops, não sei o quê. Em 2 meses a gente criou o IBS. Chamamos a Vanice na época também. E aí, em dezembro de 2012, o IBS estava no mercado e foi um alvoroço, porque isso foi em 2012, desde 1999, nenhuma acreditadora tinha entrado no mercado, além das 6 clássicas que existiam na época. Então, foi realmente uma revolução no mercado e a gente muito jovem, né, com ideias inovadoras, focando em educação. Então, sempre a educação foi a nossa principal bandeira. Então, é por isso que a gente continua falando aqui, continua fazendo curso gratuito, continua sempre, né, estimulando isso. E aí voamos, né? Logo, acho que 2 anos depois, o Christian veio para a sociedade, o Dr. Leandro Romani também. E hoje somos 5, né? Uma equipe multiprofissional. Então, eu, farmacêutica, a Vanessa, enfermeira, a Vivian, que é bióloga e administradora, o Christian, administrador hospitalar, e o Dr. Leandro, que é médico. Então, estamos aí bem empossados, né, da caracterização aí da maioria da equipe multiprofissional nesse esquema. E amo o que eu faço, sou super apaixonada. E mesmo tendo vindo para a Austrália há 6 anos atrás, né, que foi Nossa, já tem 6 anos. 6 anos já. Eu vim com o meu ex-marido na época, né? Ele arranjou emprego aqui e tal. Viemos em família meio rápido também. Vendi tudo que eu tinha no Brasil. Viemos, e aí veio aquela dúvida, tipo, o que eu vou fazer, né? Eu só sei fazer visita de avaliação. E aí veio a ideia de fazer as coisas online, né? Naquela época que não era tão comum como é hoje, né? Com a pandemia, todo mundo foi... Quando a pandemia ainda melhor. Mas na época, tipo, a gente criou o primeiro canal do YouTube com vídeos sobre segurança do paciente, qualidade. Foi o primeiro, ninguém fazia isso na época. Então, começamos com os vídeos, começamos com a plataforma EAD. Então, a gente meio que começou esse mercado lá atrás. Mas por conta de eu ter vindo para cá e querer continuar fazendo as coisas, né, acontecerem. Então, essa é a minha história. Seu primeiro hospital de acreditação, como o IBS, né? Já que você contou a sua história assim, começou de qualidade, gostou da gestão, foi crescendo, etc. Mas o primeiro hospital que você fez e caracterizou como processo de acreditação, você lembra? A primeira organização acreditada nossa foi em Aracaju. Uma clínica de oncologia. E aí começaram a vir outros, né? A gente teve, claro, que uma fase ali dos 3, 4 primeiros meses, tipo, gente, não entra cliente nenhum, o que a gente vai fazer? Mas, claro, né, o mercado precisava se situar, e até porque a acreditação não é uma coisa que você decide hoje, faz amanhã, né? É uma coisa que leva um tempinho. E aí a gente teve uma super sorte que logo no começo, acho que, sei lá, a gente tinha 6 meses de atividade, caiu no nosso colo, assim, como uma bênção divina. Eu falo que o universo devolve tudo aquilo que você faz. Caiu no nosso colo o quê? Todo o Complexo HC de São Paulo. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Hospital Central, INCOR, Hospital da Criança, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Então, assim, pra gente, aquilo falou, gente, agora foi. E aí, obviamente, a gente usou isso para mostrar para o mercado, ó, se o HC está nos reconhecendo como uma instituição, né, de credibilidade, confiável, de qualidade, e a gente não tinha vínculo nenhum com eles, a gente não conhecia nem ninguém lá para falar, nos indicaram, né, foi realmente pelo movimento que a gente estava fazendo no mercado. Legal. E aí eu entendo que isso foi realmente uma virada de
de conhecimento, né? De reconhecimento do IBS no mercado. E aí vamos, depois disso. E eles estão até hoje com a gente, então também muito, muito feliz. A gente tem uma história, Alex, eu até divido isso com você, a Sueli está aqui, e aí teve um belo dia, você criou um curso lá em São Paulo. Você falou, não, vamos revisar o Manual da ONU de 2014. Aí eu falei, gente, a gente vai, não vai? Vamos, não, aí a Sueli, vamos, Ana, vamos, 2014, 2017. Aí eu falei, vamos. A gente pegou um voo aqui, saímos daqui 3 horas da manhã, chegamos lá no 6h30, ficamos lá, assistimos a apresentação toda maravilhosa, a gente super encantada. Terminou 6h30, fomos para o aeroporto, 8h40 a gente pegou o voo de volta. E aí chegamos aqui para implantar e falar sobre qualidade de serviços. Eu acho que você traz, assim, estou contando isso na verdade, você vê o quanto que você contagia a gente, né? Qualidade hoje acaba sendo, não vou dizer uma forma comum, porque não é comum, infelizmente, ainda não é muito comum discutir processos de qualidade, falar sobre gestão, falar sobre segurança do paciente. A gente vê mesmo com as obrigatoriedades, legislação, etc. Mas isso é tão gratificante, porque a gente pôde, na verdade, ir e vir sem cansaço, assim, né, Sueli? Ela estaria até participando, que foi muito gostoso. Eu acho que esse é o ponto que você coloca agora, o ponto foi legal ouvir você falar assim dessa história, porque traz a ideia daquilo que a gente pretende, como você falou, o universo conspira a favor sempre, isso é fato, né? Mostrando, inclusive, o que desempenhou, o que vem para a gente agora do IBS, né? Que é mostrando toda a qualidade de serviços, trabalhando muitas vezes eventos, lives, cursos gratuitos para que as pessoas possam realmente se empenhar e se empolgar e estimular mesmo as pessoas a trabalhar com isso. Eu acho que você é, na verdade, uma iniciativa única, assim. Eu falo que é uma pessoa que a gente, pelo amor de Deus, hoje todo mundo lá que a Alex vai estar falando pra gente, porque com certeza isso faz um diferencial de trazer, ou pelo menos entender um pouco da qualidade, o que é qualidade, o que é gestão, né? Você colocou aí. Eu acho que é o máximo, assim. Eu, particularmente, eu sou apaixonada, não vou mentir, né? Agora que estou vendo que algumas pessoas estão chegando, essa é a Alexia, né? Ela é a diretora do IBES, está aqui falando com a gente um pouco sobre gestão em saúde e a manutenção da qualidade dos serviços de saúde, que é um ponto importante. Já fica o convite. A gente está com um mini curso aberto essa semana só sobre fundamentos essenciais para se tornar consultora em saúde. Lembra que eu contei que eu era consultora? Sim. Então, entra lá no IBES Instituto, @IBES Instituto, nosso Instagram, @IBES Instituto. Entra lá no cabeçalho, tem um link. Entra lá no link, você se inscreve e faz essas 3 aulas gratuitas e com certificado. Oi? Fundamentos essenciais para se tornar consultor em saúde. Vou botar aqui já. Pois é. Então, assim, Alex, voltando um pouquinho, você contou um pouquinho dessa história, a gente falou de gestão de qualidade, a gente falou, né, de alguns pontos importantes, mas eu queria trazer um ponto bem polêmico, porque, a Eliane está dizendo que já se inscreveu, claro, né? A Eliane é de qualidade do hospital aqui, do Hospital Aliança, aqui em Salvador. Traz um pouco, eu queria ouvir um pouco de você, assim, a diferença e o que você, dentro da sua experiência, né, já que você contou a história pra gente, quais foram as diferenças que você viu das dificuldades ou processos de melhoria de implantação entre serviços de instituições públicas e serviços de instituição privada? Existe esse diferencial? Traz uma necessidade de trabalhar alguns mais em um em outros? Gente, por mais que a gente fale que instituição pública, né, é mais difícil, as verbas são mais limitadas. Gente, na prática, quem quer fazer, faz. É o que eu falei, tipo, o HC é um complexo, gente. Assim, é um universo. Você entra lá, você se perde. Foram e fizeram e tão firmes nessa busca de qualidade já o quê? Quantos anos? 8 anos. Hospital Geral de Goiânia, eu sempre falo assim com um sorriso até aqui, hospital público lá em Goiânia. Gente, acho que é um dos hospitais assim que mais faz gestão da qualidade com profundidade. Hospital Regional de Taubaté, se tiver alguém aí do Vale do Paraíba, também assim vive, transpira a qualidade. Todos eles hospitais SUS. Então assim, gente, quando a gente tem uma alta liderança engajada,
uma média liderança engajada e que a base consegue compreender tudo isso, vocês voam. Não tem essa diferença. Para mim, não tem. Quem quer faz com muita verba, com pouca verba, até porque, gente, a grande maioria das diretrizes de qualidade, você não precisa de dinheiro. Vamos falar a verdade? É muito difícil você fazer um processo de acreditação onde você precise destruir um galpão, você precise... Às vezes, sim, o fluxo do CME não é um fluxo unidirecional. Está impactando a segurança do paciente? Vamos ter que fazer uma reforminha aqui. Mas é raro, gente, é muito raro. Existe uma compreensão, né? Senão a gente não faria acreditação nunca de santas casas que existem há 50 anos, que não estão adequadas à NR, à EDC 50, né? Então, existe toda uma compreensão de que aquele corredor que não tem a metragem adequada da EDC 50, eles fazem o melhor possível para passar a maca, né? Então, assim, ou não é naquele corredor que a maca vai passar, é num caminho um pouquinho maior, mas que eles garantem a segurança. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. Seja público, seja privado, vocês conseguem voar na gestão da qualidade se vocês se empenharem, se vocês entenderem que isso é uma estratégia que vale a pena para a instituição, para o colaborador que está protegido, que está seguro, e principalmente para o paciente, que está menos propenso a ter aí eventos adversos e, enfim, qualquer tipo de dano e mau resultado. Acho que a Eliane está falando aqui que depende do engajamento das equipes, exatamente o que você falou. Ah, quem entrou aí, Andréia. Boa ideia. Bonitinho. Tem trabalhadores aqui que eu já olhei. Eu acho, Alexia, que o que ele está falando do engajamento das equipes é o que você falou agora, e eu falo muito desse exemplo. Assim, o HC de São Paulo tem anos, eu trabalho aqui no Hospital Universitário, né? Que é o Hospital das Clínicas daqui de Salvador, também tem 70 e poucos anos. Agora, a minha experiência de qualidade, segurança, e hoje é um dos de indicação de qualidade pela terceira vez consecutiva, até pelo selo de qualidade da EBSER, né, pelas avaliações, na verdade, internas, é o Hospital Universitário Onofre Lopes de Natal. É um hospital de 112 anos, né, com toda a complexidade que existe de estrutura física, né, de dificuldades de fluxos implementados, que às vezes tem isso mesmo, né? Porque cada lugarzinho, às vezes, a gente vai conseguindo, construindo, adaptando, e esquece, e isso se fazia muito, né, antigamente, então esquece que tem essas situações, assim, por onde levar o paciente, em que momento entrar, pode ser feito e tal. Eu acho que vem muito dessa estratégia mesmo, do que as equipes querem e se propõem, do que a própria gestão e média gestão também, né, se propõe, mas o quanto é importante, na verdade, a gente trabalhar isso em conjunto para a promoção dessa qualidade, né? Sim, com certeza. Pessoal, eu estou perguntando aqui, falando com a Alexia, quem tiver perguntas pode estar colocando para a gente, mas voltando um pouco ao centro cirúrgico, Alexia. Tem algumas perguntas que me passaram aqui por e-mail, pelo WhatsApp. Quando fala de fluxos né, internos entre um paciente que sai, por exemplo, um paciente que sai de uma unidade cirúrgica pré-operatória, né, está na enfermaria, digamos assim, e ele vai encaminhado para o centro cirúrgico, fez o checklist inicial, mas não foi conduzido no trans-operatório, não teve o final do processo, e essa avaliação dos processos de qualidade se perderam. A gente, inclusive, não consegue ter os indicadores que hoje, muitas vezes, a gente trabalha dentro dos processos de gestão do centro cirúrgico, digamos, unidade cirúrgica, né? O que trabalhar quanto orientação para essas equipes, assim, como mostrar para essas equipes a importância desses processos de gestão, desde a entrada do paciente, que na verdade eu acho que nem a entrada só do paciente, como perguntou aqui, na unidade cirúrgica, mas desde o processo inicial da base lá, que seria o momento da consulta ambulatorial, né? Onde a gente tem uma avaliação médica, pré-consulta de enfermagem, enfim, até a hora de orientação e a saída desse paciente. Como é que a gente pode, o que se orienta mais ou menos nesses processos, para que a gente possa trazer o ponto final, que seria a manutenção da qualidade de serviço? Eu sou muito favorável ao aprendizado com erros, né? É impossível que um fluxo caótico como esse, desculpa a palavra, verdade. Aliás, a pequenininha tá querendo dar oi para você, tá falando no meu colo toda hora. Eu imagino que um fluxo caótico desses já tenha causado algum evento adverso
grave, um óbito, seja lá o quê. Então, primeira coisa é pegar esses casos do que não deu certo e aprender com eles. Então, discutir, entender o que poderia ter sido feito de diferente, trazer as comissões hospitalares, como de óbito, como de prontuários, como CIH, etc., para conseguir prover melhorias nesse fluxo. Então, a CCH pode falar da profilaxia cirúrgica junto com o anestesista. A comissão de óbitos pode chamar esse cirurgião para discutir aqueles casos de óbito por infecção prevenível. E aí, eu acho também muito rico quando a gente cria times dentro de uma organização. Então, por exemplo, criar um time do fluxo cirúrgico seria fantástico numa organização como essa. Então, um time significa o quê? Um grupo de pessoas focadas num projeto. Esse projeto ele pode ter começo, meio e fim. Pode ser um projeto de 6 meses ou de 1 ano, onde as principais pessoas envolvidas, então o líder do coordenador da centro cirúrgico, uma pessoa do CME, uma pessoa da internação, uma pessoa da emergência, uma pessoa da anestesia, enfim. Você cria um time de pessoas que se reúnem periodicamente, a cada 15 dias, por exemplo, onde vocês vão identificar quais são os problemas nesse fluxo, fazer um projetinho ali, um planinho de ação, um 5W2H, para ser acompanhado ao longo de X meses, ou às vezes você não sabe muito bem quanto tempo vai durar, às vezes você fala de 6 meses, mas dura 1 ano, dura 2 anos. Mas eu acho que time é um modo muito bacana da gente fazer a coisa funcionar focada no assunto. Então, os problemas do centro cirúrgico, um time do fluxo cirúrgico. O problema é gerenciamento de leitos, vamos fazer um time de gerenciamento de leitos. Equipe, chama do que vocês quiserem, núcleo, equipe, time. Mas a ideia é essa. Chame os principais interessados, né, os stakeholders daquele assunto e comecem a executar as melhorias. É simples assim. E eu acredito muito nessas melhorias, não só eu, né? O próprio IHI fala muito isso. Comece pequeno. Comece numa unidade, execute, implemente, veja o que deu errado nesse modelo de time, por exemplo. Deu muito certo no centro cirúrgico? Vamos passar agora essa ideia do time lá para o fluxo crítico, UTI, emergência, né? Vamos criar um time, um núcleo de farmácia clínica. Enfim, né? Acho que são ideias aí, mas eu acho que esse caráter multiprofissional na discussão das fragilidades é muito benéfico. A Silvia está falando aqui GTT, que é uma sigla que a gente visita lá no hospital universitário, grupo técnico de trabalho, né? Na tentativa de desenvolver essas estratégias, assim, identificar as falhas dos processos e tentar implementar. E muitas vezes as pessoas não entendem. E acha, aí vem a minha próxima pergunta, e acha que essa ideia de se formar times, grupos, comissões, enfim, traz uma burocracia que podem trazer os processos, né? Que pode, acelera aí, vamos nessa, ao invés de implementar e trabalhar as estratégias de ação, de planejamento, de organização, que eu acho que é mais ou menos a ideia do time. Aí vem, Alex, um ponto importante que eu acho que é uma pergunta que várias pessoas estão fazendo aqui, que é como quanto processo de gestão ou como colaborador, a gente pode mostrar a importância dessas comissões ou desses grupos, ou desses, como você chama, times, né? Como é que a gente pode estar implementando isso, mostrando a importância desses grupos? A gente só mostra que funciona quando a gente mostra resultado, né? Então, por isso que eu falo, comece em pequenininho. Às vezes você não vai conseguir reunir o anestesista, você não vai conseguir reunir o cirurgião lá da cirurgia geral, que é o seu problema. Você não vai conseguir reunir essa gente mais parruda e ocupada num primeiro momento. Mas faz um time ali de 5 pessoas. Às vezes, né, no nível que você não está pegando os grandes peixes, mas que você está começando pequenininho e fazendo melhorias. Aquele tipo de movimento que esse time vai criar e os resultados que vão ser perceptíveis por todos vão fazer com que esses não aderentes, num primeiro momento, acabem sendo sugados para esse movimento, né? Então, eu acredito muito nisso. Muitas vezes você não vai conseguir o convencimento de primeira, mas seja paciente, seja focado, trabalhe com aqueles que muitas vezes não são líderes em posição hierárquica, sim, mas que são às vezes pessoas operacionais, mas que têm persuasão, que têm motivação, que têm paixão
por modificar alguma coisa, vocês vão ver que às vezes é com essas pessoas que vocês vão realmente transformar um problema numa solução. Eu acredito. Da tentativa de resolver o problema. Porque minha voz está saindo ruída aqui, as pessoas estão falando, porque meu microfone acabou, que a bateria pessoal, eu queria, na verdade, deixar aqui, né, o agradecimento à Alexia. Alexia, mais uma vez, muito obrigada. Se tiver mais alguma pergunta, pode estar, né, colocando aqui para a gente. Muito obrigada pela sua presteza, né, em aproveitar esse momento junto com a gente pelo Mix. Estou muito feliz em poder estar aqui conversando com você, falando sobre qualidade, sobre gestão, sobre, né, implementação de processos de qualidade possíveis dentro das instituições de saúde, sejam elas públicas ou privadas, eu acho que é o ponto, né, mais importante. Mas mostrar e poder você, trazendo a sua expertise e a sua vivência, né, o quanto é grandioso, que traz, na verdade, para a gente mais um reforço daquilo que é necessário para que a gente possa implementar serviços de saúde. Deixo com você no final aí, só agradeço, mas já deixo o convite novamente, né, gente? Tem um curso de fundamentos essenciais para formadores. Se tornar um consultor em saúde. Se tornar consultor em saúde, que eu acho que é bem importante. Várias pessoas já disseram aqui que se inscreveram, eu estou correndo lá e vou me inscrever também. Você sabe que eu participo de todos, né? Se alguém puder anotar aqui, ó, é @IBES-Instituto. @IBES-Instituto. É o nosso Instagram. IBES. Já coloquei aqui. Entra lá, vocês vão ver um link bem em cima lá no cabeçalho. Ou, como é que chama? Bio, né? Bio? Na bio. Ou na bio, aqui na Austrália, na bio. Se inscreve. E a primeira aula já foi liberada. Tem mais 2 aulas para vocês acompanharem. Muito bom. E é a última vez que a gente vai dar esse curso, hein, gente? Então, aproveita. A Elisa já está inscrita. Várias pessoas já estão inscritas. Com certeza vão fazer diferença. Obrigada por tudo, pelo momento. E com certeza aguarde que vários mix vão vir por aí. A gente pode mais uma vez estar conversando com você. Muito obrigada. Estarei aí. Um beijo, gente. Tudo de bom. Tchau.